Rapaz, sabe uma das profissões mais antigas do Antigo Egito? Era a arqueologia. No Antigo Egito você tinha arqueólogo para estudar a própria história do Antigo Egito. É sério, você tinha um egípcio que viveu no Antigo Egito, que ele viveu para estudar a arqueologia do Antigo Egito de um tempo, né, muito anterior ao dele. Mas passou tanto tempo que ele teve que estudar a própria história do Antigo Egito. Enfim, o Egito foi um dos impérios, né, que mais durou na história da humanidade. Durou muito tempo, ao ponto de ter que ter arqueologia para entender ele mesmo. Enfim, o Antigo Egito, ele, ele né, passou de mão em mão, passou pela mão dos macedônios, passou pelas mãos dos romanos, passou pela mão do Império Otomano, enfim, e os A4 a mais. É uma história muito rica. Eu acho que se fosse pegar ali, né? Mas se fosse pegar ali, né? É, se fosse pegar ali, meu amigo, é, se fosse pegar ali um tempo da sua vida só para tu estudar o Antigo Egito, você tem que gastar um tempo significativo da sua vida só para entender uma vertente. Quando eu vou estudar alguma coisa, eu separo aquilo dali em várias vertentes: história militar, história religiosa, história da civilizacional, como a civilização se desenvolveu, história econômica, da agricultura, história né, história da parte social, de como a sociedade funcionava, enfim. É, eu divido assim em várias partes, porque, ao meu ver, você pegar um império como o Egito e tentar mesclar tudo de uma vez, né? Você vai ter muita dificuldade, você tem que ser muito bobo, muito ingênuo, não tem que ser muito ingênuo pra achar que tu vai pegar a história do Antigo Egito e mesclar tudo em 5 minutos. Isso não se faz, tá? Isso é um desrespeito, ao meu ver. Tão vasto que é a história, enfim. O que que eu posso. Nesse vídeo aqui, eu quero falar uma das coisas que mais me interessa no Egito Antigo é. Uma das coisas que mais me interessa, com certeza, é a relação dos egípcios com o Nilo e a relação econômica que eles tinham com o Nilo. Como o Nilo fertilizava, né, as margens, e isso movia toda a economia egípcia. Isso movia toda a economia egípcia. Enfim, entender a biodiversidade do local, do Nilo. Inclusive, o Nilo ele já foi bem mais biodiverso do que hoje em dia. Eu quero citar aqui alguns pontos aqui, nesse vídeo aqui, que eu achei, que me veio à cabeça falar sobre isso tudo. Na verdade, a história nunca foi o meu estudo principal. Tudo que eu faço aqui é secundário. Eu estou mais interessado em biodiversidade e ecologia do Nilo do que propriamente na história econômica, militar dele, mas enfim, né? Eu queria citar aqui alguns pontos que eu achei interessante. Eu abri a boca para falar, né? Enfim. Olha aqui, ó, vamos lá. Olha aqui, ó. Bora começar do início. Do início, bora começar do início. Em períodos tardios do Egito, especialmente durante, né, o chamado Novo Império e épocas posteriores, sacerdotes, escribas e estudiosos egípcios já investigavam monumentos, inscrições de períodos muito antigos. Enfim, né, eles não eram arqueólogos no sentido moderno, mas ali, né, faz uma analogia ali com arqueólogos, por isso que eu falei arqueólogos. Enfim, havia um real interesse em recuperar, restaurar e reinterpretar o passado. Um exemplo famoso é o príncipe sacerdote, né? Que o nome dele é Carrezete, chamado por historiadores de primeiro egiptólogo, né? O primeiro arqueólogo, né, da história, porque registrava monumentos antigos e registrava, né, quem os havia escrevido, enfim. Agora, acelerando um pouco a conversa, olha aqui, ó. Meu amigo, bora fazer aqui um exemplo aqui anacrônico, análogo aqui.
para você entender a importância do Nilo. A Amazônia, a bacia amazônica, o Rio Amazonas, não só o Rio Amazonas, é muito assim, toda a Amazônia brasileira, só não precisa nem citar internacional, toda a Amazônia brasileira, todo o sistema amazônico, toda a ecologia amazônica, ela não é importante para a economia do Brasil. Ela não permite que os rios fluviais não fazem com que aqui o Sudeste ele não vire um deserto. Não influencia a economia de todo o país, traz chuvas, tem todo um poder climático sobre o país, tem toda uma importância de recursos, de petróleo e os A4+. O Nilo é tão importante para os egípcios quanto a Amazônia é para o Brasil. Enfim, olha aqui, ó. Cara, olha aqui, a importância era tão grande que os pesquisadores afirmam que o Egito não foi simplesmente uma civilização ao lado de um rio. O Egito foi uma civilização produzida pelo rio. O Egito não teria condições de vir a existir se não fosse, né, se não fosse o Nilo. Do ponto de vista ecológico e econômico, o ciclo de anual de Shear depositava sedimentos ricos em nutrientes nas margens. Esse sedimento aumentava a fertilidade do solo sem necessidade de fertilizantes especiais. Isso permitia a agricultura, atividade extensiva de trigo, cevada, linho, legumes e fruta. A relação poderia ser assim, ó: Nilo, fertilização do solo, solo fértil, excelente agricultura, crescimento populacional. Crescimento populacional, especialização profissional, especialização em escriba artesãos, soldados, sacerdotes e administradores. Tu tem ali a administração, formação do Estado egípcio, né? Do ponto de vista ecológico moderno, o Nilo antigo possuía uma biodiversidade maior do que atualmente. Havia populações de peixes, aves, hipopótamos, crocodilos, né? Enfim, mudanças climáticas naturais, crescimento populacional, construção de barragem moderna e alteração no fluxo do rio modificaram significativamente esse ecossistema ao longo dos séculos. Outro aspecto interessante é que a religião egípcia está profundamente ligada ao comportamento do rio Nilo. A inundação anual era interpretada como manifestação da ordem cósmica. Conceito como Maat, né? Conhecido como Maat, quando as cheias eram insuficientes ou excessivas, né? Isso poderia gerar fome, crises políticas e questionamento sobre a legitimidade do faraó. O trono do faraó, aqui, ó. O trono do faraó literalmente dependia do Nilo. O faraó, olha aqui, ó, o faraó pensava assim, ó: se esse rio der ruim, se alguma catástrofe acontecer com esse rio, não só o rio vai sofrer e a população também, mas o povo vai pedir o meu sangue. Enfim, do ponto de vista epistemológico, estudar o Egito exige a divisão, né? Que eu falei. A arqueologia moderna raramente trata o Egito como um único objeto de estudo. Eu tenho ali agricultura e paleoecologia, história militar, religião e mitologia, escrita hierográfica, economia e administração estatal, paleoclimatologia, história da tecnologia, a arqueozoologia, arqueobotânica, enfim, né? Envolve tudo isso, não é só uma área só, né? Enfim, né? Além disso, como falamos em antigo Egito, estamos tratando de uma civilização de 3 mil anos contínua, tá? Isso significa a distância temporal entre o egípcio do início da civilização, o egípcio de Cleópatra, né? Tá? Olha aqui, ó, pensa comigo. Do início do Antigo Egito até Cleópatra, até a última Cleópatra, tá? Do Antigo Egito, do início da civilização egípcia até Cleópatra, enfim, olha aqui, ó, era maior a distância entre Cleópatra e hoje, né? Enfim, olha que era maior do que a distância entre ela e hoje, né? Se tu for pegar aqui o início do Egito até Cleópatra, a última, tu vai ter uma distância maior do início do Egito antigo até Cleópatra, né, do que hoje em dia, né? Basicamente isso. Enfim, é um período muito longo, enfim, né? E cara, o Egito, ele é rodado. Ele passou pelas mãos de todo mundo. Inclusive, por que todo mundo queria o Egito? Meu amigo, o que que move um país?
recursos naturais, economia. O Egito é fértil. O que que faz um solo ser fértil? Eu preciso, tu fala assim, Micael, o que que faz um solo ser fértil? É uma série de fatores, não posso ser ilusionista, que faz um solo ser fértil, enfim, né? Em regiões férteis causam guerras. Tá? Regiões férteis causam guerra em qualquer lugar do mundo. Desde a América do Sul, Central, Norte, Europa, Europa, Eurásia ali, mais fundo na Ásia, Oceania, África, enfim, qualquer parte do norte a sul, do oeste a leste, não importa a distância, o lugar no mundo, não importa o lugar no mundo, aqui ó, terras férteis, terras férteis impactam muito. Eu queria citar aqui, eu já vou citar aqui um exemplo aqui da América do Sul, de terras férteis, mas isso impacta mais do que você pode pensar. Ter um lugar fértil com produção, isso causa guerra, os caras se matam, os caras guerreiam para controlar essas regiões, velho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É, olha aqui, terras férteis é igual a população alimentada. População alimentada aumenta, a população alimentada gera infraestrutura, gera civilização, isso gera poder político e, consequentemente, disputas. Não, essa terra aqui é minha. Eu não vou ver esse rei exterior dominando essas terras férteis. Enfim, aí o outro declarava guerra, aí era um banho de sangue, aí o outro dominava, aí o outro vinha, destituía ele, dava um golpe, aí o outro vinha. Sempre foi assim na história da humanidade com relação à terra fértil, né? Do ponto de vista científico, é importante evitar a ideia de que, né, terra fértil não tem importância, né? Ou que o que tem mais importância? O ferro ou o trigo? Claro que o trigo, meu amigo. Claro que o trigo, meu amigo. Enfim, né? Nem sempre as armas, a mineração, riqueza, aquele mercantilismo que vai surgir muito posterior, né? O fim do. O mercantilismo ficou mais forte na Idade Moderna. O Egito Antigo acabou na Idade Antiga. Quando o mercantilismo chegou no seu auge, o Império do Antigo Egito tinha virado pó há muito tempo. Mas não importa, mas não importa. Mas não importa, né? Mas não importa. As pessoas têm mania de achar, né? De achar, de achar que, de achar que minério, recursos naturais, né? Poder bélico vale mais do que trigo. Não vale, meu amigo, não vale. Olha aqui, ó. Eu até tirei os óculos aqui. Olha aqui, ó. O que vai causar uma guerra? O trigo ou o minério? Os dois, mas qual é a questão da guerra por recurso? Claro que o trigo, né? Porque aqui, ó, alimentar a população, ó, um organismo humano requer nutrientes, calorias, enfim. Olha aqui, ó. É, Terras férteis se transformam em recursos estratégicos, e recursos estratégicos podem se tornar objeto de disputas. A fertilidade do solo depende de vários fatores: disponibilidade de nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, matéria orgânica, atividade de micro-organismo, disponibilidade de água, clima adequado, textura e estrutura do solo, renovação natural de nutrientes. No caso do Egito, as cheias do Nilo depositavam sedimentos ricos em minerais, renovando a fertilidade agrícola por milhares de anos. Na América do Sul, indo aqui para a América do Sul, né, saindo do norte da África, atravessando o Mediterrâneo até aqui, atravessando a Mediterrâneo, né, o mar do Mediterrâneo, atravessando o Atlântico Norte, descendo para o Sul, indo aqui para a América do Sul, né, na América do Sul existem exemplos interessantes. Uma região historicamente disputada é a Bacia do Prata, né, que possui extensas terras férteis em favorecer a agricultura, a pecuária, comércio e ocupação humana. Outros exemplos são os pampas da Argentina e do sul do Brasil, considerado entre os solos mais produtivos do planeta para a atividade agropecuária, né. Podemos citar a região da Mata Atlântica, né, também podemos citar. Em diversas áreas do sudeste brasileiro, onde o clima, relevo e disponibilidade de água favorecem intensa ocupação econômica ao longo da história, né? Enfim. É, do ponto de vista histórico, como exemplo, várias civilizações floresceram próximo a grandes rios, Vale do Nilo, Mesopotâmia, entre Tigres e Eufrates, Vale do Hindu e Amarelo, né? Então você tem ali uma coligação. Sempre que você vê uma civilização, repare que
você vai ter ali um rio ali, Rio Amarelo, na China, Vale do Hindu, Vale do Hindu, né, enfim, né, viram uma disputa ali na Ásia, Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, Vale do Nilo, isso gera guerra. Esses locais combinavam água, transporte, agricultura e solos relativamente produtivos, favorece o surgimento de estados complexos. Uma observação epistemológica interessante, quando analisamos guerras e conquistas, historiadores modernos evitam, né, simplificações como eu estou fazendo aqui, de gerar guerra. Enfim, a fertilidade do solo pode ser um fator importante, mas, né, interage, né, com vários comércio, tecnologia, demografia, clima, política, até isso gera guerra. Eu simplifiquei aqui um pouquinho, mas dá para entender que isso gera uma briga do cacete. Enfim, né, o Egito não foi, o Egito foi disputado pelas terras férteis, mas ele também controlava rotas, recursos minerais, acesso ao Mediterrâneo, ao Mar Vermelho, além de possuir uma população numerosa e uma economia produtiva para a sua época. Enfim, né? É basicamente, na real, pessoal, na real, pessoal, indo aqui para América do Sul, indo aqui para o Sul, a América do Sul possui algumas das terras mais férteis, como eu falei. A fertilidade do solo no continente não surgiu do nada. Ela é resultado do processo geológico, climático e biológico complexo. O Pampa, Argentina, Uruguai e sul do Brasil é uma das planícies mais férteis do planeta. O solo predominante aqui é o mulisolo, brunízeo, rico em matéria orgânica, profundo, excelente para agricultura e pastagem. Tu tem a terra roxa, né? Sul e sudeste. Encontrada em estados como Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. É um solo de origem vulcânica, basalto, totalmente fértil e famoso historicamente pelo cultivo do café. E hoje, né, de grãos como soja, regiões próximas à Cordilheira dos Andes se beneficiam de solos formando poções vulcânicas que são muito ricas em minerais essenciais para as plantas. Olha aqui, a fertilidade dessas regiões se divide, se deve a três fatores: atividade vulcânica antiga e recente, o derrame de lava basáltica há milhões de anos, né, no caso do Brasil, e as cinzas dos vulcões aldinos, né, e que é solo com minerais como ferro, potássio e magnésio, né, enfim. Tu tem ali o clima, tu tem ali clima matéria orgânica, regiões de clima temperado subtropical, como Pampa. A decomposição de matéria orgânica de plantas e animais, né? Acontece o ritmo ideal, criando uma camada escura rica em nutrientes chamado humus, né? Tu tem ali grupos, grandes rios transportando sedimentos ricos em nutrientes de montanhas para as planícies, renovando o solo constantemente, né? Grandes rios transportando nutrientes ricos em nutrientes das montanhas para as planícies, renovando o solo constantemente. Tu tem a Bacia do Prata, né? Enfim, a Bacia do Prata, né, é a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. Só perde, olha aqui, ela só perde para a Amazônia. Olha aqui, ó, é o coração econômico e ambiental de boa parte do continente, sustentando uma biodiversidade gigantesca, que inclui Pantanal, né, e parte da Mata Atlântica, né, enfim, né. Mas ela ganhou o termo de terra enferma, porque no contexto da América do Sul costuma se referir à área onde a intervenção desenfreada, como desmatamento, queimadas e uso excessivo de monoculturas, causou a degradação do solo, causando, quando a cobertura vegetal é retirada, chuvas fortes, lava nutrientes, processo de liquidação daquilo dali, né? O nome é lixiviação, né? Lixiviação. E o sol forte seca a terra, transformando solos que antes eram áreas ricas em áreas arenosas e inférteis, né? Portanto, biodiversidade rica é o estado natural do continente, enquanto a terra enferma é consequência do manejo inadequado, né? Insustentável, enfim, né? Tu tem ali o principal surgimento de guerra, olha aqui, ó, acesso aos rios, livre navegação para o Paraguai, que não tem saída para o mar, e para o Mato Grosso, no Brasil, o Rio da Bacia do Prata eram as únicas entradas para exportar produtos e comunicar com o rei do mundo. Quem controlasse a foz do Rio do Prata controlava a economia da região. No tem disputa territorial, as fronteiras entre Brasil, Uruguai e Argentina ainda não estavam totalmente definidas desde a época colonial, gerando tensões constantes. O Brasil e a Argentina costumam, né, interferir na política interna do Uruguai, né? Na verdade, é, perdão, costumavam, né? Na história tu vai ver ali um costume do Paraguai, dessas potências sul-americanas interferindo, né? No Uruguai, né?
tu vai ter ali um costume de interferência na política do Uruguai, né? Aqui no século XIX, em 1864, o Brasil invadiu o Uruguai para apoiar um partido aliado. O ditador paraguaio Solano Lopes viu isso como ameaça ao equilíbrio do poder na região, né? E em retaliação, né? Brasileiro no Uruguai, Solano Lopes apreendeu o navio Marquês de Olinda no Paraguai, prendeu as pessoas no navio, todo mundo morreu preso no Paraguai, invadiu aqui, ó. Isso foi brutal, porque as pessoas que foram feitas cativas num navio capturado em Marquês de Olinda nunca voltaram para casa, morreram. Enfim, invadiu a província do Mato Grosso, dando início oficialmente à guerra. Meu amigo, veja bem. Meu amigo, olha aqui, hoje em dia, né, o Uruguai, ele é, né, uma potência independente, né, mas antigamente nem sempre foi assim, meu amigo, nem sempre foi assim. Porque antigamente não se chamava Uruguai e esse Cisplatina era uma província brasileira, né, uma província no extremo sul, no extremo sul do país, e obrigado, né, se mantenha se nutrido, enfim, era uma província no extremo sul do Brasil. E porque, olha aqui, como tudo começou. Dom João VI anexou o Uruguai em 1816, quando a corte portuguesa estava no Brasil. Dom João VI ordenou a invasão da região onde hoje é o Uruguai, na época chamada de Banda Oriental. Os principais motivos foram os seguintes: controle estratégico do Rio do Prata, quem controlasse a margem esquerda do Rio do Prata controlaria o comércio e o acesso fluvial ao interior do continente, né? Incluindo acesso ao Mato Grosso, a aproveitar a fraqueza espanhola. A Espanha estava fragilizada pelas invasões napoleônicas e as suas colônias na América estavam se tornando independentes. Dom João VI viu a oportunidade perfeita para expandir o seu poder territorial. O objetivo era impedir que fosse revolucionário de Buenos Aires, né, Argentina, né, tinha esse objetivo de tudo de aumentar o poder, não era só por isso, o objetivo também, né, o objetivo por trás de tudo era impedir que as forças revolucionárias do Buenos Aires, Argentina, né, controlar toda a região do Prata. Em 1921, a região foi finalmente anexada ao Reino Unido, ao Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarve, com o nome de província da Cisplatina. Quando o Brasil se tornou independente em 22, herdou essa província. Mas por que o Brasil perdeu o domínio? Tu tem a explicação longa e curta. A explicação longa é a seguinte: Dom Pedro II, Dom Pedro I, não teve pulso para segurar isso. De forma reducionista é isso, né? Mas agora bora falar de forma profunda. O Brasil não aceitava perder, não aceitava perder a Cisplatina, e os uruguaios não aceitavam o domínio brasileiro. E isso levou à Guerra da Cisplatina de 1825 a 28, onde os uruguaios, apoiados pelas províncias unidas do Rio da Prata, Argentina, lutaram contra o Império do Brasil. A guerra terminou em impasse militar e financeiramente desastroso para ambos os lados. Com a mediação da Inglaterra, da Bretanha, ele queria o comércio livre na região, sem que nenhuma potência local controlasse tudo. Fosse um tratado de paz, né, que criou ali o estado do tampão ali, o Uruguai, né, que tornou o Uruguai, né, oficialmente independente. Parabéns, Uruguai! Ficou independente. Ao perder o Uruguai, o Brasil perdeu o monopólio e o controle que tinha sobre o Foz do Rio da Prata, enfim. Isso para um nacionalista igual eu é inaceitável, não mais fazer o quê, né? Enfim, a partir dali, a navegação e o comércio na região precisavam ser negociados diplomaticamente com os dois vizinhos, frequentemente hostis, a Argentina e o próprio Uruguai. O Prata deixou de ser uma extensão do território brasileiro, passando a uma zona internacional complexa e instável. Olha aqui, o Brasil adorava intervir nesse lugar, né? Enfim, costumava, né? Tinha ali um costume do Brasil ir fazer, não, bora intervir. Após a independência do Uruguai, a política do Brasil se dividiu entre dois países, entre dois partidos rivais, né? E que viviam em guerra civil, ó. Os blancos, não é branco, é blancos. Eu não tô falando o nome errado, é blancos, branco, é com L. Os blancos aliados aos argentinos e o colorado aliado aos brasileiros. Para garantir que o Uruguai mantivesse, né, enfim, né, mantivesse o governo favorável aos seus interesses econômicos da fronteira, o Império do Brasil realizou 3 intervenções militares no Uruguai. Tu tem a guerra contra Uribe Rosa, de 51 a 52. O Brasil interveio militarmente no Uruguai para derrubar o presidente Manuel Uribe, né, do Partido Blanco, que estava sitiando Montevidéu com o apoio do ditador argentino João Manuel de Rosas.
O Brasil colocou os colorados no poder. Tu tem versão de 54 a 56. Tropas brasileiras ocuparam o Uruguai a pedido do próprio governo uruguaio colorado para garantir a estabilidade política e proteger os interesses brasileiros na fronteira. Isso tem a guerra contra a Garipé de 64 a 65. O Brasil invadiu o Uruguai novamente para derrubar o presidente Bernardo Aguirre, né, Blanco, sob o pretexto de proteger, né, os peões e fazendeiros gaúchos que sofriam na região fronteiriça. O Brasil destituiu, né, destituiu a Aguirre e colocou Fernando Flores Colorado no poder, né? Nota histórica importante aqui. Essa terceira intervenção de 64 foi exatamente o estopim da Guerra do Paraguai. O ditador Paraguai, né? Simão Lopes era aliado do governo Blanco, né? Que o governo brasileiro derrubou, sentindo-se ameaçada pelo expansionismo agressivo brasileiro. Lopes rompeu relações diplomáticas e iniciou as hostilidades contra o Brasil. Porém, né, ele foi brutalmente derrotado posteriormente. Olha aqui, como que isso mudou a política da região? Essas intervenções transformaram profundamente a América do Sul de três maneiras. A consolidação do Estado do Paraguai. O Uruguai deixou de ser uma província disputada para se consolidar-se, né, como Estado tampão soberano. Ali, né, é um tampão para essas hostilidades, né, cujo papel geopolítico era garantir o equilíbrio de poder entre os países gigantescos da América do Sul, né, Brasil e Argentina. Não tem um alinhamento pró-Brasil, tá? As intervenções garantiam que durante os momentos mais críticos, o governo uruguaio fosse sempre liderado pelos colorados, que eram aliados do Império Brasileiro. Não tem a guerra de larga escala, a constante interferência do Brasil e da Argentina na política uruguaia. Acabou internacionalizando os conflitos locais, unindo interesses que culminaram na formação da Tríplice Aliança, né? E na destruição do, né? Na destruição do Paraguai, porque o Paraguai foi ocupado militarmente pelo Brasil por vários anos após a Guerra do Paraguai, né? E pegou uma dívida ali que só foi perdoada em 1943. Enfim, né, Uruguai, Brasil e Argentina destruíram o Paraguai, né? O Paraguai foi obliterado, velho. Ele foi obliterado da face da terra. Enfim, né? Fique em paz com o Log, né? Enfim, fique em paz com tudo. Isso daqui, na verdade, isso daqui é o que eu queria falar, né? Aqui eu misturei história, biologia, política, enfim, misturei tudo aqui, joguei num liquidificador só e saiu esse vídeo aqui, né? Eu falei sobre como os reflexos são importantes e tudo mais, né? Enfim, nunca esqueça, olha aqui, ó, nunca esqueça de estudar, siga em paz, seja bom no seu trabalho, não tente, né, seja bom no seu trabalho, e tente sempre ser melhor a cada dia, é isso, né? Morios invictus. Murios Invictus, eu falei uma. Quem entendeu, entendeu. Quem assistiu a série da Netflix de Constantinopla vai entender o que eu tô falando. Murios Invictus.